E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Bart, então hoje a gente vai ver a matéria Geometria Plana, matéria importantíssima aí para o vestibular e para o Enem. Não esqueçam, essa matéria é muito importante, a gente corresponde a quase toda, não digo toda a prova, mas 1/3 da prova, eu sempre estou contando até pelo o mínimo, acaba sendo até mais cobrado isso durante as questões. A gente vai ver. Então a primeira parte que a gente vai ver aí de geometria plana é a parte do ângulo. O que o ângulo é? Ângulo são duas semirretas, como está aí no vídeo, duas semirretas e tem essa abertura aqui que então vai formar o ângulo. Aí vocês têm um elemento, os elementos, que é o vértice, o ponto O aqui e essas duas semirretas. Conforme aquela abertura que vai aparecer aqui, o que vai ter? Vai ter a classificação dos ângulos. Isso a gente encontra em várias questões de geometria plana. Então nós temos assim o ângulo agudo, o ângulo obtuso. O que é o ângulo agudo? Ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Então a gente tem que gravar isso aqui, porque às vezes aparece na questão e essa já é até uma informação para que tu possa resolver a questão. Ao lado, nós temos o ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? É aquele ângulo que é maior que 90 graus. Bom, depois nós temos o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que é representado por duas semirretas, essa daqui, e aqui às vezes aparece aquele quadradinho com aquele pontinho que representa o quê? 90 graus. Depois ao lado nós temos o ângulo raso, ou esse ângulo aqui de meia volta, chamado ângulo de 180 graus, que tem o nome então de raso. Então, o raso, o reto, não esqueça, o agudo e o obtuso. Então, são ângulos importantes. O que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes significa que tem ângulos que têm a mesma medida. Claro que numa linguagem informal, a gente pode dizer, o ângulo lá daquela questão ou daquele problema é igual ao do outro, eles são iguais, mas nos testes, nos concursos, em vestibulares, Enem, eles vão usar a palavra congruentes. Então, congruentes, não esqueçam, significa iguais. Ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Adjacentes, gente, é vizinho, é o que está mais próximo. Então, esses dois ângulos aqui, como vocês podem ver, eles são ângulos adjacentes, vizinhos, um ao lado do outro. Depois nós temos ângulos opostos pelo vértice. Esses ângulos opostos pelo vértice são importantes a gente lembrar o seguinte, se aqui tem 30 graus, o ângulo θ, que é aquela bolinha ali, aquele símbolo, aquela letra grega, esses ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, significa que eles têm a mesma medida. Então, se eu tenho 30 graus aqui, no outro eu também vou ter 30 graus. Depois nós temos ângulos complementares. Aí já começa a ficar bem importante aqui para a gente resolver algumas questões aí de vestibulares. Esses ângulos complementares são ângulos que a soma tem que dar 90 graus. Então, quando eu digo assim, qual é o complemento do ângulo de 30? Então, essa linguagem a gente tem que entender. O complemento significa quanto falta para 90 graus. Quanto falta para 90 graus? Se eu digo qual é o complemento de 30, então a resposta é 60 graus. Qual é o complemento de 10? 80 graus. E assim sucessivamente. Aqui a gente tem um exemplo, vocês podem observar aqui na tela, a gente tem esse ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho esse ângulo que é 3x menos 10 graus e o outro 5x menos 12 graus. Aí eu já coloquei aqui no quadro, desenvolvendo, 5x menos 12 mais 3x menos 10 é igual a quanto? 90 graus, que são quem? Os ângulos complementares. E aí, gente, tu sempre vai cair numa equação de primeiro grau. Então, desenvolvendo aqui, 5x mais 3x, eu vou ter 8x. Menos 12 com menos 10, então eu vou ter menos 22 graus. Isso aqui é igual a 90. 8x igual. Subtraindo, passo para o outro lado somando. Então, nós vamos ter 90 mais 22 graus. 8x igual. Fazendo essa soma aqui, nós teremos 112 graus.
E o 8 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo com o sinal que tem. Então, nós teremos o valor, fazendo essa divisão, x vale 14 graus. Ou seja, se eu quero fazer até uma prova real, basta botar o x 14 graus aqui, fazer a conta, e essa conta aqui, o somatório, tem que ser igual a quanto? 90 graus. Ou seja, os ângulos são complementares. Bom, depois nós temos ali ângulos suplementares, que aí os ângulos suplementares, nós temos o seguinte, ó. Vou colocar aqui no quadro também. Ângulos suplementares são aqueles ângulos que a soma, gente, tem que dar 180 graus. Então, eu tenho 5x menos 20, conforme ali, olha só aqui no vídeo, 5x menos 20, mais 6x somado com aquele 2 graus ali. Quanto é que tem que ser essa soma? Olha só, ele não está formando um semicírculo, então um ângulo raso, que é igual a quanto? 180 graus. Bom, usando a mesma ideia, o mesmo raciocínio do exemplo anterior, só que o exemplo anterior a soma tinha que dar 90 graus, agora tu isola o x aqui, aí eu já vou colocar direto, o x aqui nós temos que encontrar 18 graus, certo? Bom, depois nós temos, gente, os ângulos replementares. O que são os ângulos replementares? São aqueles ângulos que somados tem que dar 360. Basta olhar aqui no vídeo. Agora está dando uma volta. Essa volta corresponde a quanto? A volta na circunferência, que vai dar a quanto? 360 graus. Então, eu tenho aqui 8x somado com aqueles 60 graus, somado com 2x mais 20, isso aqui tem que ser igual a quanto? Tudo isso tem que dar 360 graus. Também, da mesma forma, do primeiro exemplo, do segundo exemplo, isolando o x aqui, resolvendo uma equação de primeiro grau, a gente vai encontrar o x igual a 28 graus. Então, esses nomes, gente, ângulos complementares, depois ângulos suplementares, que eu estou botando abreviado, e depois os ângulos replementares, importante isso aqui na prova. Lembrar, complementares, a soma 90, suplementares 180 e replementares, a soma tem que dar 360 graus. Não esqueçam também, classificação dos ângulos. Ele pode ser reto, ele pode ser agudo, ele pode ser obtuso e pode ser raso. Isso a gente encontra em várias questões da geometria plana. Essa parte, gente, que eu estou falando aqui da geometria plana, essa é a primeira parte, aquela parte teórica, mas é uma parte teórica muito, mas muito importante. Vocês têm que gravar esses conceitos aí. Olha só, ângulos formados por uma transversal, duas ou mais retas paralelas. Então, essa parte aqui é muito importante, que isso aqui eles cobram, gente, em questões, tudo aqui relacionado a essa parte aqui, então, de ângulos, que é assim, ó, quando a gente tem duas retas paralelas, ó, esse é o símbolo de paralelismo, cortadas por uma transversal. Ah, Bart, esse desenho que eu fiz aqui, né? Vocês podem estar perguntando, mas Bart, esse desenho não é o mesmo do vídeo? É o mesmo do vídeo. Só estou mostrando para vocês aqui que no momento que eu fiz essa figura, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. 4 ângulos. 4 mais 4, eu tenho 8 ângulos. Então, se eu chamar esse ângulo aqui, gente, de alfa, esse ângulo, até eu vou botar um valor, ó, vou botar aqui 30 graus. Esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? Porque eles são opostos pelo mesmo vértice. Lembra que eu falei agora há pouco? Agora, se nós pegarmos aqui esse ângulo ao lado desse, isso aqui tem que dar 150 graus. Por que 150 graus? Porque aqui está formando um semicírculo. Então, se eu já tinha 30, quanto falta para 180? 150. Também falei agora há pouco, são os ângulos suplementares.
complementares. Podem ver que uma coisa é relacionada com a outra. Bom, indo adiante aqui, essa parte então aí é a parte dos ângulos que eu tinha para falar para vocês. É uma parte teórica e uma parte muito importante. Aliás, mostrar aqui uma outra coisa para vocês, ó, gente. Daqui a pouco, tu pode ter um problema lá da seguinte forma. Eles podem colocar aqui, ó, que aqui vale 40 graus, ok? 40 graus. E nós precisamos encontrar quantos graus tem esse ângulo aqui. Quantos graus tem esse ângulo? Vamos chamar ele aqui de alfa. Então, se aqui tem 40 graus, isso aqui tem várias maneiras de resolver. Claro que eles são obrigados a nos darem essa informação, que essas duas retas são paralelas e essa aqui é uma transversal, que eu vou chamar de T. Nem assim, ó, eu estou numa rua e eu estou conversando com um amigo meu e digo, ó, a rua que eu vou é a transversal, é essa avenida aqui. Então vamos lá, se aqui é 40 graus, quantos graus tem que ter aqui? Pensaram? A soma tem que dar 180. Então aqui tem que ter 140 graus. Fechou? Porque 140 mais 40 vai dar os 180 graus. Outra, esse ângulo aqui, 140. Esse ângulo aqui, 40. Por quê? Porque são opostos pelo mesmo vértice. E esse ângulo aqui, gente, é igual a esse. Pode ver, ó, eles estão na mesma inclinação. Então aqui nós temos 140 graus. Ah, e se aqui é 140 graus, quantos graus tem esse ângulo? Ó, não está formando um semicírculo? Então esse ângulo vai valer 40 graus. Essa é a aula de ângulos. Ok, gente? Então, até a próxima.